Pra que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e esse é o podcast de História. Pra que isso, professor? Hoje vamos falar sobre uma crise, uma das diversas que o mundo enfrentou. Vou falar sobre a crise de 29 e o crash da Bolsa de Nova York. Para que possamos entender alguns conceitos, eu vou chamar o Recapitula. Com uma Europa destruída economicamente pela Primeira Guerra, os Estados Unidos contavam com uma produção muito sólida de alimentos e itens industrializados, que acabavam suprindo as necessidades dos países europeus. Uma onda de euforia e de falsa prosperidade marcou essa época, que ficou conhecida como os loucos anos 20. O surgimento de novas tecnologias acessíveis à classe média, como o automóvel, o rádio, o telefone e também toda a infraestrutura nas cidades, trouxe uma nova realidade para todos. Nesse período, os Estados Unidos já despontavam como uma potência. Com isso, temos que entender 3 fatos. Primeiro, euforia do desenvolvimento, surgimento do conceito do American Way of Life, que é o estilo de vida baseado na aquisição de bens de consumo duráveis. Isso gerava a prosperidade na época. Mercadorias estagnadas. A demanda de consumo ela não dava conta das empresas escoarem sua produção e assim muitas mercadorias acabavam estagnadas em armazéns e depósitos esperando compradores. As pessoas passaram a investir de forma massiva na bolsa de valores. Isso gerou uma especulação monetária, pois as pessoas compravam ações e esperavam valorizar e logo as vendiam. Então, dito isso, vem comigo e bora pra história! A quebra da Bolsa de Valores deixou o mundo numa crise imensa, pois esse fato acabou mexendo com vários países que tinham a economia atrelada ao dólar. A prosperidade estava em bases muito frágeis. Isso se tornou um problema quando a produtividade das indústrias aumentou e os salários não sofreram reajustes. Além disso, a Europa estava se recuperando. Assim como num efeito dominó, as mercadorias ficavam encalhadas, não sendo compradas pelos americanos e nem mesmo por outros países. Esse fator fez com que muitas ações de diversas empresas acabassem sendo desvalorizadas. O governo tentou intervir, promovendo aumento de impostos, mas a crise e a recessão só aumentavam. Os investidores colocavam o seu dinheiro na bolsa de valores e não nos setores produtivos. Assim, esses setores, para encontrar algum equilíbrio, passaram a demitir funcionários. A bolha dessa especulação monetária iria estourar em breve. Os jornais alertavam sobre isso e as pessoas começaram a retirar dinheiro dos bancos. No dia 24 de 10 de 1929, milhares de pessoas tentaram vender as suas ações e mesmo sendo vendidas a um preço muito mais baixo, não houve compradores. Esse evento ficou conhecido como Quinta-feira Negra. Alguns dias depois, como uma última cartada e no desespero para se salvar o mínimo, no dia 29 de outubro de 29, aconteceu a Terça-feira Negra. Vários títulos e ações de diversas empresas foram postas à venda, porém não havia compradores e isso provocou a falência de diversos bancos, pois não havia garantia para receber os valores de empréstimos realizados e muitos empresários acabaram fechando as portas. Assim, o desemprego acabou se agravando, pessoas suicidaram-se e agora os Estados Unidos, que eram um dos países mais ricos do mundo, entrava numa onda de crise, trazendo um período de grande recessão ao mundo todo. Pessoas encaravam filas enormes por pedaços de pão e um pouco de sopa. Nas cidades e nos campos, o cenário era devastador. Muitas pessoas morreram de fome e as pessoas que sobreviveram, elas tentavam fazer isso de qualquer forma. A situação se estendeu até 1933, quando o presidente Franklin Delano Roosevelt iniciou o plano econômico chamado The New Deal, que significa o novo acordo. Esse plano ele tinha os seguintes pontos principais: realização de diversas obras públicas gerando empregos, aumento de salário dos empregados, criação de um salário-desemprego para aliviar a situação dos empregados, jornada de trabalho de 8 horas, legalização de sindicatos, fim do trabalho infantil, criação da previdência social e intervenção econômica, controlando a produção e os preços praticados pelo mercado. O New Deal se baseava no pensamento de John Maynard Keynes. Essa corrente de pensamento se chama keynesianismo e é uma corrente que acredita que o Estado ele é essencial para controlar a economia do país. Ou seja, é uma corrente diferente do liberalismo, que acredita que a economia é autorregulável. O New Deal
ajudou muito na recuperação da economia, mas a situação só foi melhorar mesmo a partir da Segunda Guerra, quando, graças à indústria bélica, os Estados Unidos puderam respirar, pois essa indústria puxou a economia para cima por meio da produção e também exportação de armas e munições. Para que a gente possa fechar o assunto, vamos pensar no seguinte: os Estados Unidos têm a economia mais forte do mundo. Nesse período, eles passaram por problemas e o New Deal ajudou na recuperação. Porém, a economia só foi se tornar forte novamente a partir da Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos, como a gente sabe, é um país muito ligado à indústria armamentista. Então, os países europeus, eles precisavam comprar armas e munições. E de quem eles iriam comprar? Obviamente dos Estados Unidos. Então isso fez reaquecer a economia. Novas empresas surgiram para dar conta desse tipo de demanda. E outra coisa que vale ressaltar é que o Brasil foi extremamente afetado por essa crise de 1929. O Brasil ainda era um país muito rural e a economia do Brasil era feita com base na cultura do café. O principal consumidor do café do Brasil era os Estados Unidos. E quando os Estados Unidos passam a não comprar mais o café, o que acontece? As sacas de café, elas ficam encalhadas. Qual foi o plano de Getúlio Vargas para ajustar essa demanda do café? O governo brasileiro comprou essas sacas de café de diversos fazendeiros e estocou. E depois de um determinado momento, eles acabaram queimando esse café. Essa é uma história muito polêmica do Brasil. Podemos também pensar que a crise ela é sempre cíclica, sempre acontece em algum determinado momento da história. Por exemplo, em 2008 tivemos uma crise imobiliária que estourou justamente nos Estados Unidos e acabou atingindo todos os países do mundo. Porém, em 2008 não teve morte, não teve suicídio, mas o impacto foi grande. Não foi um impacto tão devastador quanto a crise de 29. E também a gente pode fazer um comparativo com a crise econômica atual que estamos vivendo por conta do Covid-19. Apesar que a crise do Covid-19 é uma crise muito mais causada pela saúde das pessoas e isso acabou afetando outras áreas econômicas. Já a crise de 29, ela não tem essa questão sanitária, mas foi extremamente impactante na vida de todas as pessoas. Então hoje eu deixo essa reflexão para vocês. O que poderíamos fazer nos momentos de crise econômica? Quais são as atitudes que deveríamos tomar? O que as economias mundiais poderiam fazer? Por que a economia ela é tão atrelada ao dólar? Quais economias mais fortes poderiam substituir os Estados Unidos na questão da economia mundial? E o Brasil? Como vocês veem o Brasil nesse contexto de crise? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Mandem mensagens, mandem e-mail para mim. É isso aí, galera. Então eu agradeço a todos que ouviram esse podcast. Pra Que Isso, Professor, o seu podcast semanal de história. Quem quiser mandar uma mensagem, trocar uma ideia comigo, o meu e-mail é souza.william1983@gmail.com. Lembrando que Souza é com S, William com W, 2 L's e M no final. Portanto é souzawilliam1983@gmail.com. Tudo bem? Então fico aguardando vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.